Você já deve ter ouvido falar sobre várias histórias da Bíblia, como a entrada do pecado no mundo, o primeiro assassinato, a destruição de Sodoma e Gomorra, o grande dilúvio e a Arca de Noé. Mas será que as histórias que você ouviu batem de acordo com a palavra de Deus? Alô pessoal, estou aqui para a gente gravar mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre batismo. E o que vem a ser o batismo? Bom, vamos ver aqui o que é que diz o dicionário. O dicionário diz assim: batismo é um rito feito normalmente com água sobre o iniciado através de imersão, efusão ou aspersão. Este rito de iniciação está presente em vários grupos religiosos ou não, onde destacam-se os cristãos. O termo batismo é a transliteração do grego baptismo para o latim baptismos, conforme se vê na Vulgata, que é a tradução latina. Este substantivo também se apresenta como baptista e baptismos, sendo derivado do verbo baptizou, o qual pode ser traduzido por batizar, que quer dizer imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir, tingir ou purificar, conforme utilizado no Novo Testamento e na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento. Eu falei no começo do vídeo que, de acordo com o dicionário, normalmente o batismo é feito com água. E por que normalmente? Existe batismo que não é feito com água? Sim. Tipo algumas instituições militares, onde o soldado ele passa por algumas provas. Tipo na capoeira mesmo. O indivíduo, para mudar de corda, ele literalmente leva uma surra. Se juntam 3 ou 4, fazem aquela roda, geralmente são pessoas mais experientes, até professores, e dão uma pisa no camarada. O cara leva um cacete para poder mudar de faixa, de corda no caso, no caso da capoeira, né? Mas o batismo que nós queremos falar aqui hoje é sobre o batismo cristão. O Brasil ele é um país laico e é aberto para todo tipo de crença. Todavia, de acordo com uma pesquisa feita pelo nosso governo, a instituição de pesquisa do Brasil, o IBGE, a religião predominante no Brasil é o catolicismo romano, que é um dos ramos do cristianismo. Para quem não sabe, o cristianismo se divide em 3 ramos: catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e protestantismo. Vamos começar falando do batismo da Igreja Católica. Como é que a Igreja Católica batiza? Bem, de acordo com algumas pesquisas, a Igreja Católica batiza 2 tipos de pessoas: aquelas pessoas que nunca foram batizadas na vida, também conhecida como pagãos, e crianças recém-nascidas. O batismo de crianças recém-nascidas é também conhecido como pedobatismo. A Igreja Católica insiste no batismo às crianças porque, de acordo com eles, tendo nascido com o pecado original, elas têm necessidade de ser libertadas do poder do maligno e de serem transferidas para o reino dos filhos de Deus. Já no protestantismo, existe divergências entre denominação e denominação. Algumas batizam o indivíduo de imediato. Assim que a pessoa se converte ao cristianismo, ele já pode ser batizado. Enquanto outras fazem uma espécie de discipulado com a pessoa. A pessoa recebe um estudo e cerca de 6 meses depois, aí então ele é autorizado a se batizar. Enquanto outras só batizam o indivíduo se ele for solteiro ou casado, porque se caso ele viver maritalmente com alguém e não for casado no papel, ele é impedido de receber o sacramento. Mas e de acordo com a Bíblia? Quem, como e quando pode acontecer o batismo? Vamos dar uma olhadinha? Bem, vou ler aqui um texto que está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Veja a observação que Jesus fez. Quem crê. Não é quem for casado ou quem recebeu um estudo de longas datas. É quem crê. Um exemplo disso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, quando um anjo do Senhor fala a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Diz que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo de caminho afora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: Eis aqui água. Que me impede que seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Bem, que conclusão nós chegamos? A de que basta crer para receber o batismo. O eunuco acreditou e identificou-se com a mensagem. Quando Jesus foi até João a ser batizado, era como se estivesse dizendo que aquilo que João anunciava sobre o Messias era mais pura verdade. Assim como Paulo explica em sua carta ao povo de Corinto, no capítulo 10, a partir do versículo 1, quando ele diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que aquelas pessoas que foram simbolicamente batizadas, tanto na passagem do mar como sendo protegidas ali pela coluna de nuvem, foram batizados com relação a Moisés. Por quê? Porque eles se identificaram com a mensagem de salvação de Moisés. Foi Moisés quem foi enviado por Deus ao Egito, chegou lá e anunciou aquela grande salvação ao povo que vivia ali escravizado, e o povo identificou-se com aquilo, acreditou e seguiu Moisés. Então, gente, o resumo é isso. Para ser batizado, a única coisa que é necessário é a sua fé. Basta crer, acreditar e pronto. Então é tudo isso, pessoal, e tchau.